Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio muito especial de Eu Quero Ver o Filme! O melhor, o maior, o mais inacreditável podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou, como sempre, de praxe, de costumes, de tradição, o seu apresentador, Rafael Coelho, aquele que fez massa para biscoito hoje de tarde, provou uma colherada, se enjoou e botou na geladeira. E comigo estão Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Aquele que hoje assistiu Triângulo da Tristeza. A gente não fala mais sobre os filmes que a gente está assistindo, Leonardo. Sob tua censura, inclusive. Também entre nós está Alexandre Rossi. It's me, Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu Quero Ver o Filme. A comunidade mais encanadora do mundo. Encanadora. Ou a comunidade mais desencanada do mundo. A comunidade mais enganadora do mundo. Pronto, falei. Bah. Eles disseram que não seria possível, mas a gente chegou no episódio 50, gente. Imagina. Ah, é verdade. A gente tá há muito tempo fazendo isso. Diziam, cara, vocês estão perdendo tempo. Antes de ouvir, depois de ouvir, eles disseram, vocês estão perdendo tempo e gastando tempo das pessoas. Mas a gente persistiu e aqui estamos, hoje. Perdendo tempo e gastando tempo das pessoas. Exatamente. A gente persistiu e a gente continua gastando nosso tempo e tempo das pessoas. Exatamente. Mas é uma marca, cara. É metade de 100, imagina. Vai ser um século de Eu Quero Ver o Filme quando chegar assim. Tu tem que avisar o Alexandre que 50 é metade de sempre. Ele já provou no podcast que tem problemas com matemática. Tem. Eu não posso falar nada, porque eu sou péssimo. Eu nem sei qual foi a conta. Não sei qual foi a conta, mas estava muito errado. Eu lembro disso. Aí tipo 30 dividido por, sei lá, 2 é 6, ou 6 dividido por 2 é 30. Tá, Alexandre, eu sou de humanas. Só um teste rápido, tá? Enfim. Me diz que tu não é a pessoa que cai naquele meme de eu tinha uma irmã, quando eu tinha 8 anos de idade, ela tinha metade da minha idade. Que idade ela tem hoje, que eu tenho 30 e poucos anos? Eu tenho que fazer esse cálculo. Como assim? Qual é a metade de 8? Eu não entendi. É um meme. Metade de 8 é 4. A pessoa diz, eu com 8 anos de idade, minha irmã tinha metade da minha idade. Qual idade minha irmã tem hoje que eu tenho 32 anos, digamos? Daí todo mundo, é metade de 32. Não, é 32 Mas não, menos é a diferença 4. que persiste. É 32 menos 4. É 28 no caso, né? Estamos spoileando o meme pra todo mundo agora. Viu, Leonardo criticou os outros por ser ruim em matemática e falhou no teste ele mesmo. Falhei. Tá, vamos falar do que interessa. Eu prefiro falar com a máquina. Ninguém vai entender vamos lá, essa. então. Eu só aviso antes, a gente vai fazer spoilers da obra Super Mario Bros. Se tu te interessa do filme, vai lá assistir, pausa a gente. Ele não tá disponível em nenhuma plataforma, porque a Nintendo odeia história, odeia valor cultural. Eles só querem que tu foque no filme novo. Mas nós aqui, como verdadeiros admiradores da cultura e da arte, nós fomos buscar o verdadeiro tesouro, que é o filme de Super Mario Bros. E que a história é a seguinte, é dirigido pela Annabelle Jankel e Rocky Morton, o nome das pessoas. Ela, eu sei que dirigiu Mortal Chegar, é um filme... Não sei, eu não vi esse filme. E O Segredo das Abelhas, que é um filme que foi bem falado. E é relativamente recente, Só que, eles dirigiram o Super Mario, ficaram quase uma década sem fazer nada, e daí em 2008 só que voltaram a fazer filmes. Era um casal na época. Não sei se ainda estão juntos, mas era um casal quando dirigiram o Mario. Eles têm... a maior parte dos créditos deles são juntos, e os mais recentes não estão mais juntos. Então, eu não quis perguntar porque fica chato, né? Eu mal conheço, chegar e perguntar assim, vocês são um casal ainda, é muito estranho, tá ligado? Não tem essa intimidade ainda. Quem nunca passou por esse momento, né? 65... Tá, história do filme. 65 milhões de anos atrás, dinossauros foram extintos. Só que não! Na verdade, eles foram mandados para outra dimensão do multiverso, onde continuaram a evoluir. E antes que o Alexandre fale, a curiosidade é que essa narração de abertura é feita pelo Homer Simpson. O Dan Castellaneta. Nossa. Eu não peguei essa. Depois desse
dessa introdução épica, no Brooklyn dos anos 90, Mario e Luigi são 2 encanadores quebrados que vivem perdendo trabalhos para encanadores concorrentes, mas tudo muda quando esbarram com Daisy, uma arqueóloga nascida de um ovo e abandonada quando bebê em uma igreja. Uma frase que eu não sabia que eu ia falar quando eu nasci. Perseguida por Iggy, que é o Fisher Stevens de Succession, e Spike, que é o Richard Edson de Curtindo a Vida Adoidado, que acabam raptando-a e levando-a ao mundo paralelo do Reino dos Cogumelos. Assim como nos jogos, um mundo pós-apocalíptico, distópico e fungopunk, liderado a mão de ferro pelo Rei Koopa, que é o Dennis Hopper. Dennis Hopper. De o Easy Rider. Easy Rider e Veludo outros Azul. filmes pouco conhecidos, né? O Amigo Americano. Velocidade Máxima. É, Dentre muitas reviravoltas e peripécias envolvendo mini bob-ombs, tobogãs em canos congelados, carros guiados como carros-choque, de-evoluções e evoluções, e encontros com o Yoshi, os irmãos Mario aprendem a confiar no fungo e conseguem derrotar Koopa, salvar Daisy, que ajuda a voltar à sua dimensão, porém, ela fica pra trás pra conhecer seu pai, que é o Lance Henriksen, que é um cogumelo o filme inteiro e daí vira uma pessoa no final, que havia sido transformado em fungo. É um fungo, ele é um fungo. Que cogumelos são fungos, não sei se vocês sabem disso. tá, mas Sim, ele mas mais é... fundo que cogumelo. 3 semanas depois, os irmãos Mario, agora subcelebridades de um programa, tipo, além da imaginação, são convocados por uma Daisy guerrilheira. E daí toca o novo single do Roxette da época e provavelmente foi a hype máxima, assim. E Porque o filme acaba. eu nunca vi um filme cortar, assim, da última cena, corta pra Black, e a primeira coisa que tu vê é música tal por Roxette. E tu fica, o quê? Quem é que dirigiu? Quem é que... Não sei, Roxette tem uma música nova. Aliás, estamos esperando essa continuação que foi anunciada no final do filme até agora. É verdade. Eu quero ver. Ansiosamente. Parece que vai sair uma hora dessa. Então, eu agora dirijo os holofotes a vocês. Não, desculpa, dirijo os holofotes ao Alexandre só. Pra nos dizer as curiosidades dessa obra cinematográfica. Então, cara, não peguei tantas, mas assim, tem umas 3 ou 4 aqui que eu achei engraçadas ou interessantes. E antes de começar a falar as curiosidades, eu já entendi, assim, também o porquê da Nintendo... Tá, obviamente que o filme foi um fracasso. Foi um fracasso de bilheteria, retumbante, de público, mas além disso, não foi só um fracasso de público, sabe? Tem o próprio elenco envolvido no filme. Eu vou falar aqui, tá? O Dennis Hopper deu, por exemplo, 2 declarações dizendo que foi um pesadelo. Ele usou essa expressão aqui. O filme foi um pesadelo. E ele foi dirigido por um casal, né? Que eram extremamente controladores, né, e não falavam com ninguém antes, não conversavam antes de tomar as decisões deles. Uhum. Né? E ele falou que ele, além disso, era para ele ter ficado filmando lá por 5 semanas e ele acabou ficando 17. Meu Deus. E o Bob Hoskins também deu uma declaração bem parecida, dizendo que foi um pesadelo e também criticando os diretores do filme, né? O casal que dirigiu. Na mesma linha, sabe? Então, eles ficaram muito queimados depois desse filme, inclusive. Tanto que só voltaram a trabalhar em 2008. Eu achei bem... Geralmente eu procuro essas curiosidades ali no IMDb e é difícil tu achar, assim, abertamente o elenco falando da produção, sabe? Falando mal, especificamente. Falando mal. Não, e assim, só pra contexto, tá? Esse é um filme que o público e a crítica tá em consenso total no Rotten Tomatoes, com 29% pros dois. Justo. Outra do Dennis Hopper, que essa achei curiosa. Ele falou que, eu fiz o filme Super Mario Brothers e o meu filho tinha 6 anos na época. Quando ele deu essa declaração, né, o Dennis Hopper, o filho dele tinha 18. daí ele disse, pai, você provavelmente é um bom ator, mas por que tu fez aquele papel terrível do Koopa no Super Mario Bros? Daí ele disse, bem, Henry, eu fiz aquilo porque eu tinha que... Como é que é? Comprar sapatos pra ti. Eu tinha que comprar sapatos pra ti, tu tinha que ter sapatos. Daí o filho dele falou, mas pai, eu nem precisava tanto de sapatos assim. Tipo, eu não precisava de sapatos tanto assim. Tão desesperadamente. Tão desesperadamente. Então, genial.
E as outras curiosidades que eu achei, tipo, são de elencos, né? Supostos elencos, né? O Michael Keaton e o Kevin Costner foram considerados por papel de Copa, né? Antes do Dennis Hopper. Imagina se fosse o Michael Keaton. Ou junto com o Dennis Hopper. Eu vejo funcionando. Mas olha só, o mais Michael curioso... Keaton de hoje, talvez. Daquela época, eu não sei, cara. Não. Foi na época do Batman, né? É? Na época do Batman do Tim Burton. 93, né? Seria logo depois do Batman Retorno. Sim. Não sei. Mas o papel do Luigi, cara, que é o mais interessante. Olha só todos esses atores. Roberto Benigni, Uau. Matthew Broderick, Tom Hanks, Não. Kevin Kline, Christian Slater, John Turturro e, por último, um que eu acho Sam que talvez Raimi. funcionasse. Não, Sam Raimi quase dirigiu o filme, isso é óbvio. Sim. Keanu Reeves. Meu Deus. Nossa. Imagina o Keanu Reeves de Luigi. Luigi, precisamos entrar pelo cano. Uou. E era isso. Hoje foi pouca coisa. Is this real? Yeah. Pô, mas um baita elenco foi considerado pro Pois é. Luigi, né? E no fim das contas, eles acabaram do John Leguizamo, que na época era... Não vou dizer desconhecido, mas quase isso. E esse filme, pra mim, vendo hoje, parece muito uma tentativa de, ok, o John Leguizamo tem que se tornar um astro de Hollywood. E é muito esquisito isso. No filme do Mario, o Luigi tem mais... Mas enfim, eu queria perguntar pra vocês, assim, qual é a relação de vocês com o filme do Mario? Como vocês chegaram nesse momento da vida de vocês? Bom, eu voltei para esse momento da minha vida graças a ti, Rafael. Então, eu não sei se eu te agradeço ou não. Vou te agradecer para não perder o hábito. Mas com um tom de deboche, claro. Mas eu me lembro que eu já vi esse filme, acho que eu só tinha visto esse filme uma vez antes, que eu me lembro. Eu tenho certeza que eu vi pelo menos uma vez. Eu aluguei em VHS. Somos dois. E assisti na casa da minha avó esse filme. E, cara, é estranho isso, porque, tipo, revendo o filme hoje, me despertou uma sensação, uma memória que eu acho que eu tinha tido quando eu assisti pela primeira vez, que foi uma sensação meio estranha, meio desconfortável, de tipo, eu quero ver um filme do Super Mario, mas é um filme que se afasta muito da imagem que eu tenho do Super Mario, assim, é um filme que ele toma tantas liberdades e faz tantas reinterpretações e releituras que ele se afasta muito do jogo, pelo menos da imagem que eu tenho do jogo, do conhecimento que eu tenho do jogo. E eu acho que isso, ao mesmo tempo, é uma coisa que, pra mim, prejudica o filme, porque não parece exatamente o que tu quer ver ali, é algo um pouco inesperado. O jogo assim. não é uma ficção pós-apocalíptica distópica e fungopunk? Olha, o que eu me lembro, não. Eu acho que é mais colorido e mais bonito e mais... lúdico. E mais... Totalmente. Sei lá, mais divertido, assim, sabe? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de filmes que pegam material base e tentam se afastar dele, sabe? De alguma forma, assim. Eu acho isso legal. Eu acho que várias coisas no filme do Super Mario Brothers não funcionam. Embora eu acho um take interessante, assim, de pegar um material base e tentar se afastar dele. Sim. Mas esse filme, acho que tomou decisões muito erradas nesse sentido, assim. Que acho que é um grande exemplo de, tipo, de tentar dizer, não, nós não estamos fazendo um filme de videogame. Pode ser uma boa abordagem. Cara, eu tenho uma... É peculiar esse filme. Às vezes a gente vê umas coisas quando é pequeno, quando é criança. A gente já falou várias vezes aqui no podcast sobre isso. Que a gente gosta muito, ou que a gente tem muita ligação afetiva quando é criança. E daí, quando tu vai rever, claro, depois de muito tempo, a tua impressão é totalmente diferente, né? E tu fica pensando, como é que um dia eu gostei disso, né? E nesse caso, não foi nada disso. Porque quando eu era criança, eu odiei esse filme igualzinho. Cara, eu nunca gostei desse filme. Só que uma coisa mudou na minha percepção, que eu não sei por que eu tinha na minha cabeça que eles usavam um uniforme azul.
Mas eu acho que é por causa do material de divulgação que tem sim, a foto fundo principal meio azul. e a foto principal eles estão todos de azul. O que não faz sentido, porque eles nem usam aquela roupa no filme. Exato, eles usam várias roupas no filme. Aliás, uma das curiosidades que eu deixei passar, que eu não falei aqui, é que eles apenas usam os trajes do jogo com mais de 1 hora do filme já. Já tá mais do meio pro final, quando eles vão botar os trajes que do nem jogo. o Zorro. Não exagero, não exagero. Mas o Zorro pelo menos aparece no começo com o traje do Anthony Hopkins. Tá bom. E o motivo principal foi que eu esperava um filme do Mario quando era criança, né? E pra mim aquilo ali não era o filme do Mario, tipo, era uma coisa totalmente diferente do que eu tava acostumado a jogar, né? Sim. Na época eu não tinha essa leitura que o Leonardo apresentou, que eu acho também interessante às vezes fazer releituras, né? Fazer abordagens diferentes, como ele falou. Na época eu não tinha essa percepção, eu tava esperando um filme que adaptasse aquilo que eu tava acostumado a jogar no Super Nintendo, que eu era muito fã. Né? Acho que muita gente é muito fã do Mario e o Super Mario, principalmente do Super Nintendo, foi um dos jogos mais jogados da história dos videogames. Né? Ainda é, talvez. Super Mario World. O qual esse filme basicamente faz referência direta, porque o Yoshi era novidade na época. Isso eu não lembrava. E é isso, cara. De primeiro momento é isso, entendeu? Eu não... o filme pra mim é uma bagunça ali, esse mau ambiente do set, aparente mau ambiente, pelo que eu li ali de relatos, né? Transparece, né? As atuações, assim, no geral, elas são complicadas, né? São complicadas pra dizer o mínimo, né? Pra dizer o mínimo. Não, mas eu também, eu me lembro que eu acho que quando eu assisti o filme pela primeira vez, quando eu era criança, eu também fiquei com uma sensação ruim, assim, sabe? Não era isso que eu tava esperando ver, assim. Sim. E é isso, assim, acho que eu não gostava do filme também quando eu nunca, assim, fui muito fã de Mario Bros. E nem desse filme. Mas eu me lembro desse filme ter me deixado meio desconfortável, assim, eu vi uma coisa que é muito diferente do videogame, né? Tipo, acho que foram decisões muito estranhas, assim. Então eu vou causar uma discórdia absurda nesse podcast. Vocês vão me odiar a partir de agora. Porque esse filme também, eu aluguei o VHS e vi na minha casa, assim, e não acreditei nos meus próprios olhos. E olha que eu acompanhei todo o ciclo de pré-promoção na Herói Brasil, eu acho. Que saía updates semanais sobre a produção, com fotos do set e tudo mais. E isso vai ser muito bom, é um filme do Mario e é futurista. E é uma coisa diferente, e vai ser do caralho, não sei o quê. Daí eu vi o filme e achei, cara, é uma das piores coisas que eu vi na minha vida. E na época, filmes de videogames não tinham uma boa fama, por bons motivos. A maioria dos filmes até aquele momento eram horrorosos. Mortal Kombat não tinha saído ainda. Parece que esse foi o primeiro filme adaptado de um videogame. Foi o primeiro? De Hollywood. Tá no IMDb, é o primeiro filme adaptado de um videogame. Mas eu não lembro de ter visto coisa do Street Fighter antes. Acho que era 92, não? Não, Street Fighter é 94. 94? Foi um pouquinho depois. E o... acho que é 94. 93, então é meu cérebro misturando as coisas. Minha memória aí é um pouco... E o Mortal Kombat é lá 95. Sim. Eu acho que é. Mortal Kombat depois. E depois que vem todo o resto. Mortal Kombat foi o primeiro que provou que, ok, isso dá pra fazer alguma coisa. Sim. Porque os outros, Jesus, né? Mas daí anos se passaram, Rafael cresceu como pessoa, reavaliou muitas coisas, reaprendeu muitas coisas sobre o mundo, e daí ele foi revisitar o Super Mario Brothers agora, e, cara, eu vou ser sincero, Seja sincero. Como o filme do Mario Brothers é um fracasso completo. Se tu interpretar os personagens como esse é o Mario e esse é o Luigi, absolutamente nada funciona. Mas agora, se tu tirar esses olhos de iniciante e ver o mundo aprofundado como um sábio conhecedor de cinema e, isso é uma obra nova, nós vamos reavaliar agora, também nada funciona, é uma porcaria de começo a fim. Porém, é muito mais divertido que eu lembrava, isso eu vou ter que confessar. Cara, algumas cenas eu ri, mas eu ri assim eu não sei se eu ri da intenção da cena mesmo, de tão tosqueira que era, sabe? De tão absurdo que era. Ele fica muito nessa linha. Eu confesso, assim, que quando assisti o filme, eu não tava com muita paciência pra assistir o filme naquele momento. Então, acho que isso
pode ter turvado o meu julgamento. Ou, não o meu julgamento, mas a minha predisposição com o filme. Mas, assim, é um filme que eu assisti ele e teve vários momentos que eu fiquei muito constrangido. Porque eu ficava imaginando o Bob Hoskins e o John Leguizamo no set, tendo que atuar nesse filme, cara. Mas, principalmente, cara, eu fico pensando o que deve ter sido pro Dennis Hopper ter feito esse filme. É. Tipo, cara, a gente vai colocar teu cabelo como se fosse de um dinossauro. E, na real, tu é um dinossauro. Mas tu é só que em forma humana. E, cara, eu fico pensando, meu Deus Não, do céu, é uma linha evolutiva na qual os dinossauros chegaram ao ponto dos humanos. Tá. É totalmente diferente, Enfim, Leonardo. tá. Eles receberam um golpe do Chaka de Virgem e foram pra outra dimensão. Ah, não, esse é o Gêmeos, né? É. É o... Como é que é o... Ah, o cara de Gêmeos lá, eu esqueci Ares? o nome. O Saga. Aliás, O Saga. Saga? aliás, esse mês estreia Cavaleiros do Zodíaco no cinema, hein? Verdade. Só pra lembrar as pessoas, teremos que ver. Mas É verdade. eu esqueci o que eu ia falar. Hum. Não, o que eu ia dizer do Dennis Hopper é impressionante que, cara, tu vê que ele não tá afim de estar ali, tu vê que o material é uma porcaria, tu vê que tudo é horrível, e mesmo assim ele consegue trazer alguma coisa pra aquele papel. Sim. Tipo, sim, é eu ia dizer surreal. que- O momento que ele tá interrogando os irmãos Mario, e eles falam, cuidado com o Koopa, ele é um verme e não sei o quê, e ele fala, não, ele é um filho de uma cobra e não sei o quê. Ele tem uma ameaça real ali, e tu fica, cara, o Dennis Hopper tá ligando o Dennis Hopper nesse filme, sabe? Por quê? Eu não sei. Mas Sim, funciona. É sim. muito interessante, estranho, esquisito. Cara, eu acho que ele consegue não ser o constrangedor num papel que tem tudo pra ser o constrangedor o tempo todo. E ele consegue, muitas vezes, eu passar concordo. uma verdade ali. Ele transcende o material. Mas eu vou dizer também, assim, que pra mim o Bob Hoskins, por exemplo, ele também não... É um papel que poderia ser muito constrangedor, mas acho que ele não tá tão constrangedor assim, sabe? É que O Bob Hoskins, assim. deixa aí eu vou dar minha opinião, é que o papel foi muito bem escrito para o Bob Hoskins e meio que acerta com a sensibilidade dele, mas aquele personagem não é o Mario, em absoluto. É um nova-iorquino Sim, de meia pois é. idade, tem uma namorada meio white trash, assim, eles Mas estão todos meio white trash, e que não acredita em nada, e o filme é meio que uma jornada pro Mario passar a acreditar no sobrenatural. E tu fica, cara, isso não poderia ser mais distante do personagem do Mario original. Que, tá, assim, vamos pra base simples, tá? O Mario 101, como dizem, o curso introdutório Super Mario. O Mario é uma criança que nasce na Ilha dos Dinossauros, é criado por Yoshis e trazido em segurança no jogo Yoshi's Island. Tu é o Yoshi que leva o Baby Mario pros seus pais. Então o Mario vem de outra dimensão. Ele não é só um encanador de Nova York. Ele é levado pra Nova York Sim. no jogo? Sim, no jogo sim. Ah, tá. Pra pais humanos que criam o Mario e eventualmente o Mario acaba tendo que voltar pro reino dos cogumelos. Claro, nada disso é super mega desenvolvido, porque os jogos não focam em história. É só que fica implícito, né? E esse filme é basicamente o oposto, né? O Mario é um cara normal, encanador, que daí tem a história com o Luigi, que não é nada explicada, que o Luigi é o irmão adotivo que o Mario criou. E daí eu fico, mas a diferença de idade deles não aparenta ser tão grande assim. O Mario, com 17 anos, estava criando uma criança de 8, talvez, não sei. Pode acontecer. Pode, mas é esquisito. E onde é que estavam os pais? E qual é... Daí tem mais perguntas que respostas. E a relação... Aliás, a família se chama Mario, né? É Mario, Mario, Luigi, Mario. Essa é a coisa que eles inventaram pro filme mais imbecil que existe. É quase o momento... É tipo Hans... É exatamente o que eu ia Han dizer. Exatamente o que eu ia dizer. É o momento do Han Solo, basicamente. Tipo, tu não precisa explicar o nome do Mario. Aliás, é só Mario e Luigi, eles não tem segundo nome nos jogos, então tu não precisa entrar nesse pormenor. E eles tentam fazer piada e simplesmente não funciona. O Toad é um músico de rua no universo paralelo. Não. Com o cabelo cortado. Uhum. Quem é o Toad? Eu não sei quem é. Não conheço muito no jogo ele é um cogumelo. É. Ele é um cogumelo. Que fala com uma vozinha assim.
Ele fala de suicida. Ei, Mario! Na verdade, ele é um personagem com cabeça de cogumelo. Ele é um... Que usa só um colete sem camisa por baixo. E as pernas dele parecem umas bombachas. Por aqui. Tá, assim, no filme ele é completamente diferente. No filme tem esses É um caras músico com de rua sobretudo que e tem uma cabeça gaita de boca. E daí transformam ele num dinossauro. que eles chamam de Goomba, mas são os dinossauros com cabeça pequena, genérico. Que não tem nada a ver com os Goombas do jogo. Que são o primeiro inimigo que tu encontra no Super Mario. São tipo uns cogumelos que andam de lado com uma cara de mal e dois dentão, assim. Tipo... Sim. Não, nada faz sentido. E eu preciso que a gente fale sobre a cena introdutória, depois da introdução, a cena da princesa sendo levada pra igreja lá, onde ela fica, que as freiras aceitam um ovo gigante, nasce uma criança de dentro do ovo, e ninguém questiona nada, a vida segue, corta pra 18 anos depois. Aquela, cara, pois assim, aquela cena me deixou confuso um pouco. É que, na verdade, como é muito no começo do filme, eu fiquei pensando, então talvez eles estivessem acostumados já com isso. Esse universo aí tem pessoas que nascem de ovos e tem essa integração com dinossauros. Mas depois que eu entendi que não, que esse aqui, na verdade, era um universo, digamos... É um mundo normal. É o mundo que a gente vive. E aí, no outro universo, que sim, aí tem os dinossauros e tal. Mas realmente não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido. Imagina um grupo de freiras recebendo um ovo. Daí sai uma criança de dentro do ovo. Elas iam criar, não sei. Talvez elas pensassem que fosse o anticristo ou alguma coisa assim, não sei. Sem querer generalizar muito, mas... Né? Pois não faz mas sentido. eu vou dizer chamaria que, cientistas pra estudarem aquela criança ou algo assim. Sim. Não, eu vou dizer também que, tipo, essa cena eu acho muito estranha, assim, mas todo ali como é que se diz? O estabelecimento das personagens e do contexto, assim, antes eles, do Mario e do Luigi viajarem para outra dimensão, eu acho tudo feito de um jeito muito rápido e muito aleatório, assim, tipo, muito... Forçadaço. Inclusive a relação dele muito com a Daisy. Sim. O que é aquela interação do Luigi com a Daisy? Ele chama ela pra sair, só que ele não sabe. Daí o Mario tem que ficar falando pra ele do lado dela. Tipo, É muito pastelão, sim. é muito rápido e forçado também. Ali ela tá fugindo dos capangas do Bowser, não, do Koopa. Bowser é o rei do bem nesse filme, que é o Lance Henriksen. Mas ela tá fugindo dos capangas. E quando ela interage com o Luigi, eles oferecem uma carona, ela meio que aceita porque é melhor aquilo do que ficar exposta ao perigo. Mas essa cena eu também achei bem estranha, né? Tipo, ela aceitou uma carona de dois caras de uma van que ela nem conhece, tipo, não faz nenhum sentido, né? É muito estranho. Sim. Mas eu vou dizer que pra mim a apresentação do Mario e do Luigi e a interação dos dois, e a interação dos dois ao longo do filme funciona pra mim. Talvez por... Não, eu acho que sim. Talvez porque os arcos deles são tão genéricos e os atores são bons atores, competentes e... De certa forma eles têm uma boa química juntos, eu acho. Porque, tipo, ali no apartamento deles, eles estabelecem tudo, sabe? Pra mim ali tá funcionando. Tá certo. Se tu considerar que não é o Mario e o Luigi... Exato. Sim. Esse que é o grande problema, e aí que não tem nada a ver com o Mario. Mas ele tá falando ali, nós estamos com o aluguel atrasado, não sei o quê. A única ficção é que a gente não tem dinheiro. Sim. E daí tu sabe que o Mario é o cara realista que pensa no... Como é que se chamam? Enfim, realista. Tá pensando aqui agora. E o Luigi é o sonhador, que acredita em dimensões paralelas e se deslumbra com coisa. Então ali tá ok. Funciona, sabe? Assim, de mal e mal, mas funciona. E daí quando eles estão dirigindo, eu tenho um suco disso, que é o Luigi dizendo, não, eu tenho que seguir os instintos. Porque as tartarugas... Essa é uma frase que eu uso até hoje quando eu tô dirigindo. Que as tartarugas marinhas acham o caminho a não sei quantos milhões de quilômetros, então tu não precisa seguir direções e rotas. Tu segue teu instinto e tu vai chegar onde tu vai chegar. E funciona. E nesse primeiro momento funciona, e o Mario continua pegando no pé do Luigi, o que é estranho. E só um comentário chato mesmo. Favor. O
Ou, ou não sei por que eu bronqueei com isso, mas eles estão dirigindo com a porta da van aberta e sem cinto de Ah, segurança. sim. Década de 90 não era obrigatório cinto. Com a porta da van aberta. Eu até cheguei a olhar e pensei, essa van não tem porta, não, mas ela tem porta, só que eles deixaram aberta de propósito. Bah, eu vou abrir uma gaveta muito sinistra agora. Mas não é menos bizarro que em filme de militar, os caras pilotando helicóptero com a porta aberta e o carinha pendurado só segurando a coisinha aqui. Tá louco! Eu não parava que nem num ônibus do helicóptero nem a pau. Bom, eu não entro no helicóptero, mas enfim, fechando a gaveta, voltando ao filme do Mario. E depois o payoff dessa coisa de dirigir é a coisa mais imbecil, porque eles dobram uma esquina, entram num beco e eles chegam a chegar. Tipo, não tem nenhum... Eles não ficam perdidos, nem eles... Tipo, não muda nada. E eu não conheço Nova York, tá? Eu nunca estive lá. Então pode ser que eu esteja errado. Mas qual é a indústria de encanadores que tem uma competição tão grande que se tu não chegar em 5 minutos no lugar, já vai ter outro encanador lá? Ah, não sei. Não sei. Talvez seja assim mesmo. As pessoas ligam pra 13 encanadores e daí... Ao mesmo tempo, quem chegar antes ganha o trabalho. Mas E daí a gente é introduzido a Daisy, porque ela é uma arqueóloga que está escavando uma coisa em Nova York. Que eu saiba, não tem sítios arqueológicos em Nova York e grandes cidades assim, meio que já foram escavadas. Cara, desculpa te informar, eles estão cavando tipo num esgoto ali, onde já foi escavado, sabe? Você não encontraria fósseis ali. E daí corta pra eles, descem no esgoto a certa altura, ela leva o Luigi lá pra ver. E não é tipo, abrimos um dinossauro buraco. certinho. Exato, tem 2 esqueletos de dinossauros tipo no chão, assim. É muito tosco. Sim. É muito tosco. E eles estão exatamente onde os caras que cavaram aquele túnel de esgoto teriam passado, sabe? Tem absolutamente nada de... E só um detalhe. Eu não sei se o nome da Peach é Daisy mesmo, porque Não. eu procurei por tudo e eu só achei Peach. É. Princesa Peach. Mas é a Daisy pra esse filme só. Não, Princess Daisy é outra personagem. A outra personagem. Sério? Ela é a princesa de Sarasaland nos jogos. E é meio que tipo uma versão mais... É tipo a Peach, só que ela tem cabelo mais escuro no jogo. E é tipo uma versão mais, como eles chamam, tomboy, assim, mais... menos feminina da Peach. Feminina entre aspas, né? Porque... Enfim, o que isso quer dizer, não sei. Mas é essa personagem que é adaptada pra esse filme, Essa é a então? personagem que é adaptada pro filme. Ela tá principalmente nos jogos Super Mario Land e todos os jogos de esporte, tu tem a Daisy pra jogar também. Tipo, a Nintendo nunca oficializou exatamente, mas claro, o Mario e a Peach são meio que um casal, e a Daisy e o Luigi são meio que um casal também, e é por isso que nesse filme ela tem a relação mais com o Luigi do que com o Mario. Entendi. Só que é Eu achei muito que era- estranho tu fazer um filme do Mario e pegar a Daisy, que ninguém conhece, assim, é uma personagem bem mais aprofundada do jogo, né? Tanto que eu associei direto... o meu pensamento foi que, eles não quiseram chamar ela de Peach, porque talvez não fosse um nome que naquele universo mais... pelo menos desse primeiro universo mais realista, fizesse sentido. Sim. Daí eles deram um nome pra Peach. E Peach, de repente, é um apelido. Eu até fui procurar, né? Mas não, simplesmente é outra personagem. É outra personagem completamente diferente. Só que nesse filme ela cumpre o papel de Peach. Sim. E, inclusive, ela é filha do reino dos cogumelos, que é o que a Peach é. Então, tipo, é uma melange de coisas. Tipo, o rei Copa também, porque Copa, na verdade, é a raça das tartarugas do Mario. E o Bowser é o rei dos Koopas. São as tartarugas. O Bowser é o rei, não é o rei Copa. Ele é o rei dos Koopas. E nesse filme, o Bowser é o pai da Peach, na verdade. Que não é a Peach, é a Daisy. Sim, eles Tipo, eles misturaram tudo, reimaginaram tudo. Joga os nomes e termos do Mario num chapéu, tira randomicamente e é assim que eles escreveram o roteiro. Daí é... O Bullet Bill, que é o inimigo clássico do Mario, que é uma bala com um sorriso e 2 braços pra te socar. Nesse filme é usado como gasolina para as botas mágicas que eles usam para voar e pular alto.
Botas mágicas que não existem nos jogos, né? Que não existem nos jogos, exatamente. A história do jogo... Mas isso é uma coisa que eu acho que até... Em parte eu acho interessante, mas em parte me incomoda, porque meio que faz referência ao jogo, sabe? De pular alto e... como é que a gente vai fazer isso no filme? Vamos usar botas pra eles que pulam... que dão uma impulsão muito alta, sabe? Tipo, isso eu acho bacana, mas parece que cai naquela coisa de, tipo, vamos fingir que isso não é Super Mario Bros. Pois é. É que... Tipo, pra mim é um exemplo disso, assim. É aquele negócio, né? Vocês estão adaptando a maior franquia de jogos do planeta, ainda mais no início da década de 90, e tu vai me mudar as coisas fundamentais de Mario. Eu sei que, em 93, a capacidade de recriar o reino dos cogumelos como ele é nos jogos talvez fosse um pouco reduzida, entendo. A capacidade de transferir, enfim, toda a vibração e cores do Mario talvez fosse mais complicado, eles não têm tantos efeitos e coisas assim, até que é um filme que não tem quase efeito especial. Eles investem o orçamento pra fazer uma língua pro Copa, que é estranho. E não tem em nenhum momento ninguém batendo de cabeça num cubo com uma interrogação e saindo uma moeda. Exato. Tipo, as coisas fundamentais de Mario não estão lá. Ele usa o cogumelo como escudo. O que é isso? Por quê? Mas tem uma coisa que parece que o casal de diretores queria fazer um filme mais, digamos, não adulto, mas menos voltado para um público infantil, enquanto o estúdio queria um filme mais voltado para o público infantil, assim, que talvez que tivesse mais conexão com jogos. Isso se percebe, porque tem cenas desse filme que tem mulheres com fio dental, tem pessoas usando colantes de látex. Eles vão numa boate de stripper, de striptease, e eu fiquei pensando, cara, esse é um filme baseado num videogame pra crianças e eles vão numa boate de striptease. Tipo, o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, acho que as referências estão meio tortas aqui nesse filme. Totalmente. Tipo, é muito maluco. Mas eu vou dizer, assim, aquele mundo pós-apocalíptico e caótico que eles mostram, eu não desgostaria se fosse num outro filme, sabe? Eu não vou falar. Fala. Me lembrou um filme. Vai falar sim. Só que esse é o único filme que eu tenho pra recomendar no final do episódio, então... Mas você vai ajudar na discussão? Total Recall. Alexandre, Vingador do Futuro. Nós estamos na mesma vibe, exatamente o mesmo filme que eu tinha pensado, e é a minha recomendação no final do podcast Spoilers. Putz. Ué, tá ótimo. Primeira vez que isso acontece, então. Mas é muito Total Recall, né? Muito Vingador do Futuro. Quer dizer, eu não via o remake com Colin Farrell, mas o com Schwarzenegger me lembrou bastante. Sim. O remake é horroroso, cara. Não perde tudo. O remake é bem... Assim, é tipo esse filme do Mario. Tira tudo que torna o original interessante e faz um filme genérico de outra... Com a diferença que, pra mim, o Super Mario Brothers, pelo menos, vai tão ruim e tão absurdamente diferente que, pelo menos, não é genérico. E daí eles chegam no reino dos cogumelos, são atacados por uma mulher de vermelho com espinhos, que é Big Bertha, que não existe no jogo em absoluto. Rouba a pedra preciosa da Peach deles. Da Peach não, da Daisy. E sai voando com as botas. E daí tu pensa, eles têm acesso a botas que pulam. E eles pegam antes as botas, e daí tem momentos que eles precisam pular. E tu me diz, Rafael Coelho, eles usam as botas nesses momentos? Não. Eles não usam. Eles caem e daí o fungo salva eles. Tipo, nada tem setup e payoff nesse filme. É o Frozen 2 dos filmes de videogame. Ele só vai acontecendo. Tipo... Não, e a cena, voltando um pouco, a cena que eles... Só porque me chamou muita atenção, porque é uma das cenas mais toscas do filme. A cena que eles... Da transição entre os dois mundos, que eles têm que atravessar aquela parede. Meu Deus, cara. Não. O que é aquele efeito? A gente vai ter que falar disso, mas antes disso a gente tem que falar da cena que, pra mim... Assim, o filme qual cena que eles têm que atravessar uma parede? Pra passar... quando eles estão naquela, tipo, caverna. Que sim, vão lá. Que a Daisy é raptada, eles vão atrás. E daí estão, tipo, num desfiladeiro, assim, e do outro lado tem uma parede. Que se eles caírem ali, eles vão morrer. Sim. Porque eles estão numa altura muito grande, eles... o Luigi vai, confia. Daí o Mario vai
bom, ele se joga, um efeito muito tosco, a física Sim. da cena não faz sentido nenhum. O Mario Mas ele tropeça chega do e outro lado. cai, e tropeça pra cima, na verdade. Aham. Porque ele cai mais alto do que ele sai. É. Mas antes disso tem uma cena que é genial. Que, assim, ó, ali eu tava chorando, pensando, cara, talvez eu tenha sido muito injusto com esse filme. Que é quando, o Luigi fala com a Daisy, eles fazem um encontro lá. Aliás, muito interessante, é um encontro duplo, né? Que tá o Mario e a Uhum. sua namorada, Namorada. com o Luigi e a sua Sim. pretendente namorada. E é até uma cena bem interessante. Interessante não, mas divertidinha ali. Tem seu valor, assim, tem um calor humano ali. Raro nesse tipo de filme até. Mas depois disso eles seguem seus caminhos separados. E a Daisy leva o Luigi pra um lugar muito romântico, que é a escavação. Eles estão prestes a se beijar quando estoura o encanamento e saem 2 terroristas do mafioso lá, que eu não sei por que tá nesse filme. Por que isso existe. Aham. E daí ela olha e diz: ah, você não é o encanador? Ele: não, eu não sou. Eu: não, tu é o encanador. Ele: ah, é verdade, eu sou o encanador. Precisamos chamar o Mario. Eles vão chamar o Mario tá pronto, pega os negócios de encanador, eles vão correndo. E daí ali é o momento, é o ápice do filme pra mim. Que é quando eles estão, chave não sei o quê, chave papapá. E ele vai consertando tudo. Sim. E mão! E daí o Luigi dá a mão, ele puxa ele, e daí tá tudo pronto. Não, e nitidamente ele não precisava dessa mão pra levantar, porque ele tava... Não, em absoluto, tava só dobrado, assim. Aham. Debruçado, na verdade. É muito bom. Eles não fizeram nem o clássico do cara deitar de costas e ficar embaixo dos encanamentos, sabe? Aham. Que faria mais sentido. Mas ali é o ápice, assim, ok, isso é Mario e Luigi sendo Mario e Luigi, colaborando pra um bem comum. Eles consertam, salvam o dia, e daí o filme é só ladeira abaixo. Porque a Daisy... Aliás, eles são atacados por trás pelos capangas que... Ah, eu esqueci o nome do personagem. É uma mistura de 2 personagens, tá? Como tudo nesse filme não faz sentido. É o Iggy, que na ficção é o Iggy Koopa Jr., é um dos filhos do Bowser, que depois o Miyamoto reescreveu e disse que não são filhos do Bowser, na verdade. Então, sobrinho do Bowser, não sei. Parente do Bowser, de certa forma. E o Spike, que não é nenhum personagem do jogo, mas é um inimigo que no jogo tem cabelo azul, é tipo um lagartinho com um casco bem pequenininho de tartaruga. Tudo que ele faz é caminhar na tua direção, de repente ele para, abre uma boca gigante e sai uma bola gigante dentro da boca dele. Daí ele joga na tua direção, assim. Então isso é o Spike. Uhum. E por que eles escolheram esse inimigo específico? O Bowser tem 5 filhos no jogo, ou sobrinhos, ou usa a interpretação que quiser. Eles usam um randomicamente e nenhum dos outros 4. E um inimigo randômico genérico qualquer pra ser um dos capangas principais. E eu fico, por quê? Por que vocês não pegaram 5... Faz uma organização de 5 mafiosos do reino dos cogumelos. Ia ser mais divertido, eles iam se discutir entre si, cada um ia ter seu momento. Mas não. Qualquer chance do filme se tornar um pouco interessante, eles evitam. Não, e falando em capangas, acho que uma das coisas mais constrangedoras desse filme são os capangas do Bowser que vão pro mundo real tentar raptar a Daisy, né? Sim. Cara, a interação entre eles é muito constrangedora, é muito vergonha alheia, cara. É assim, os diretores esqueceram de mim uma vez É verdade. e descreveram pra uma parece- pessoa que nunca viu o filme como é que os ladrões interagem. E é tipo, Sim. essa interpretação que eles tentam dar e nada funciona. Não, tá louco. É o Daniel Stern e o Joey Pesci, né? Não esqueceram de mim, Esqueceram de vamos mim. ser sinceros, é genial a interação dos dois. É o sim, que faz os funciona filmes, muito. na verdade, até mais do que a criança. Sim. Mas ali não funciona em absoluto. E, tipo, no mundo do Copa tem, sei lá, tem uma sala ali que tem várias mulheres. E pelo que eu entendi, essas mulheres são que eles trouxeram errado. Isso, que eles raptaram errado. É que tem um mas subplot no como- começo do filme que não é muito... É que vocês têm que ler as capas dos jornais, tá? Toda vez que alguém abre um jornal, tem mulher desaparecida no Brooklyn, mulher desaparecida não sei aonde. E são essas mulheres que depois aparecem lá no reino dos cogumelos, que são as que eles
raptaram por engano porque eles não sabem reconhecer pessoas mamíferas. Sim. Não, eles falam, ela com certeza tem uma cabeça, 2 braços, Duas não sei o que, pernas, ele né? começa 2 pernas. Genial. Pô. Texto. Assim, Oscar de melhor roteiro vai para. Não, tá louco. E depois, não, e pior que depois eles entram naquele negócio de evolução, né, que chama, não sei se é devolução e evolução, né, a máquina que tem pra... Não, tá, por que o Koopa tem uma máquina de evolução, devolução? Da onde saiu aquilo? Como que existe? Não sei. Por que ele não usa aquilo para o seu benefício mais? Ou menos? E daí o plano dele é dar armas evolutivas para todos os Goombas que são completamente tapados. Tipo, oi? O que tá acontecendo? Não, e eu vou te dizer, depois que os dois ali, os caras entram na máquina de evolução, não me parece que muda tanta coisa assim, além do vocabulário, tá ligado? Mas tem a melhor piada do filme aí. Aí tem a melhor piada do filme que eu só peguei em 2023. Tava muito à frente do seu tempo. O que acontece com os capangas? Eles passam na máquina, ganham inteligência, eles ficam, meu Deus, eu sei a raiz quadrada de não sei o quê, vinho e queijo pra caralho, pra cacete. E daí algumas cenas depois eles são presos pelo próprio Koopa. Por quê? Porque eles se rebelam. Eles dizem, a gente não vai seguir esse fascista opressor do povo trabalhador. Eles são radicalizados quando eles ganham inteligência. Pode ser. Genial! Eu não tinha percebido isso. É genial! Tipo, é a única piada que é inteligente no filme, assim. Isso é verdade, isso é verdade. Mas não, eu não tinha me tentado por isso. Porque eles ganham vocabulário, mas eles continuam fazendo... Sim, eles continuam fazendo burrada. Aquela cena do deserto, que eles já estão inteligentes e o cara não consegue dirigir pra onde eles querem ir. Tipo, o que tá acontecendo, sabe? E o filme dedica tempão a postura deles continua a mesma. Sabe? Naquele momento parece que só muda um pouco o vocabulário, mas isso que tu falou eu não tinha me atentado. Interessante isso. Não tinha. Eles são radicalizados, com inteligência. Genial. E, cara... Mas é uma coisa instável, né? Porque poderia ser... A postura poderia mudar. É muito engraçado. É uma piada que funciona e tá perdida no filme, assim. Eu achei porque eu tava procurando alguma coisa pra falar, sabe? A certa altura eu tava, cara, esse filme não tem absolutamente nada de conteúdo, o que eu vou fazer? A gente vai só descrever as coisas que acontecem e tchau, o podcast acaba. Mas não, tem seus momentinhos, tem coisinhas pra buscar aqui e ali. Tem alguns momentos, assim, meio perdidos, meio pontuais, assim. Também vocês não viram Andor, né? Não. Vou pegar o nome da atriz aqui, eu devia ter anotado e me esqueci. O Bowser tem uma mulher, esposa, /namorada, sei lá eu que relação eles têm, na verdade, que é super creepy, na real. Que a atriz é a Fiona Shaw, que na série do Andor faz a mãe do Andor. E é um papel genial. Ela é uma baita atriz. Ela tá completamente perdida nesse filme. Quando ela aparece, caceta. Eles conseguiram ela. Tá, na verdade ela não era nunca foi uma atriz assim de grande nome, coisa e tal, que é uma injustiça. Ela é muito boa. E o papel dela é detestável nesse filme, assim. E daí tem aquela morte que ela é... A trama do filme, entre muitas outras bobagens, gira em torno de um pedaço de meteoro que a Daisy tinha quando era criança, que é o último pedaço do meteoro que falta no meteoro de verdade, que tá no mundo dos Koopas, que quando tu conecta ele de volta com o meteoro, tu vai fundir todas as dimensões e o mundo vai unir os dois mundos. Isso, o mundo dos Koopas e o mundo dos humanos vai virar um só. Como? Não sei. Por que um meteoro tem esse poder? Também não sei. Não é um meteoro só. É um meteoro com a Daisy, operado pela Daisy, inserido por ela, porque sem ela não funciona. E aí que tá. Daí o personagem da Fiona Shaw, a certa altura, pega o pedaço de meteoro, o meteorito, vai até o meteoro, vai inserir, e daí ela é ejetada do meteoro pra parede e vira um esqueleto na parede. E daí o Luigi faz a piada mais de mau gosto da história.
Ah, pelo menos ela deixou uma boa impressão. Nossa senhora, eu não tinha me tentado. É verdade. Antes disso, ela é Não. eletrocutada e fica com o cabelo todo... A coisa mais cartoon. Cartoon, E, de novo, por que a gente tá vendo isso? Por que isso tá acontecendo? Não, e porque eu acho que tem essa explicação, mas eu perdi, eu acho, no filme. Por que tem que ser a Daisy? Não, isso não tem explicação, eu não sei por quê. Não tem? Não tem. Ela, por algum motivo, é escolhida, talvez por ser filha do rei, não sei. Sangue mágico? Não sei também. É só porque tem que ter um motivo pra ela ser raptada. Daí outra coisa, assim, que é um conceito pra mim fascinante e que o filme não faz absolutamente nada e o payoff é mais absurdo ainda, que é, o reino dos Koopas tinha um outro rei antes, que é o rei que é o pai da Daisy, que é o... Nesse filme se chama Bowser, por algum motivo, não tem nada a ver, não é o Bowser, que ele é deposto de alguma maneira pelo Koopa e ele some, né, para o público geral. O Koopa ganha as eleições do reino, por assim dizer, entre aspas, tem vários cartazes dele como candidato e tal, e fica por isso mesmo, ninguém sabe qual é o paradeiro do rei, e correm boatos de que tem um fungo que tá dominando a cidade, que aquele seria o rei. E tu pensa, cara, em mãos mais competentes, teria uma coisa temática do rei voltando como um fungo, de certa forma, e controlando ou atrapalhando os planos do vilão. Só que o filme não faz nada com isso. O fungo meio que só ajuda o Mario e depois volta à forma humana também sem motivo, assim. Tipo, Não, e o personagem mal é desenvolvido ali, né? Nem mal um pouco aparece. desenvolvido, Eles não contam nenhuma backstory interessante pra ele. Tipo, é o pai da Daisy, ok. E é o rei, ok. Pronto. Vamos pra outras coisas. Outra coisa que não é incongruente nesse filme, e ali a minha suspensão de descrença nesse momento se perdeu, tá? Eu vou ser sincero. Que é o... Só nesse momento. Só nesse momento. Quando o Mario e o Luigi chegam no Reino dos Cogumelos, a gente tem uma panorâmica mostrando tudo, as belezas do lugar, os carrinhos de carro-choque e as pessoas cyberpunks e dinossauros nas ruas. E daí tem vários mesmos, cartazes de propaganda do Koopa, como candidato, como cara eleito, como cara que faz isso, Koopa, Cs, blá blá blá, e um monte de cartaz pra tudo que é lado. E daí 2 cenas depois eles são presos, levados pra prisão, e o advogado de vocês chegou, vocês vão falar com ele. Ok. Chega na sala de interrogatório, chega o advogado, entre aspas, que a gente já sabe que é o Koopa, e os dois não se dão conta, eles não reconhecem o cara dos cartazes que eles viram o tempo todo. É verdade. Aí o filme me perdeu, tipo, isso não é acreditável. Isso aí tu não consegue acreditar. Não, o resto passa. Ai, meu Deus. Mas vocês não acharam legal a capacidade de uma raça de dinossauros que tem carros que são guiados como carro de auto-choque? Que tem um cabinho grudado no teto tem um cabinho, que dá achei eletricidade. interessante. Os carros da polícia, eu achei. Os carros da polícia eu até achei legais. Os carros da polícia são legais. Eles roubam a certa altura. Tem que catar alguma coisa legal no filme, então eu acho que os carros da polícia... A certa altura eles vão parar em cima de um outro carro. E o Luigi, Mario, como é que você tá guiando? Eu não tô guiando. Nossa. Ai, mano, tá louco essa cena. Do nada o carro se transporta pra cima do outro e ele fica andando em cima do outro, e daí do nada ele desce também. Sim. É bizarro essa cena. Mas eu acho que outra coisa que não me incomodou tanto... Tá, esse filme tem que falar assim, tá? O Yoshi em si. Eu achei até, não sei, razoável. Eu detesto o Yoshi nesse filme. Sério? Mas dentro de todo o resto do filme, eu achei... Bom, pelo menos ele é um pequeno dinossauro que vagamente lembra o Yoshi. Personagem... Não, nem vagamente lembra. Desculpa, Alexandre. Ele tem uma cena que ele joga a língua dele, que eu acho que faz referência ao jogo. Em algum... Que ele começa a comer a mulher, na verdade. Tipo, num plano tá ele atacando com a língua, dando um rapa nela. Daí corta pra Daisy fazendo não sei o que, fugindo. Daí a gente ouve barulhos e pensa, ok, algo horrível está acontecendo.
e corta pro Yoshi com o pé da mulher na boca, assim. É que, tipo, por quê? Vocês estão... A certa altura o Koopa faz uma piada falando que o... Quer dizer, ele não fala como uma piada. Se tu mexer tua mão como se fosse um animal morrendo perto dele, ele vai comer. Que é um dinossauro perigoso e não sei o quê. Não, ele é um dinossauro fofinho. Mas daí nessa cena ele pega e ataca alguém, assim, quase mata. Eu fiquei... Por quê? Por quê? Não, mas é que eu acho que o meu parâmetro aí de dizer que ele vagamente parece Yoshi é que, tipo, o Dennis Hopper é o Bowser, né? Então... tipo, Tá. Se tu levar em consideração que o Dennis Hopper é o Bowser, pelo menos parece um pouco mais. E depois o Mario e o Luigi acertam o Bowser com as armas de de-evolução. Devil, aliás, a banda Devil é também sobre esse conceito de de-evolução. Rafael Coelho também é cultura. E ele não parece o Bowser quando ele devolui pra um tiranossauro. Ele parece um tiranossauro. Que é muito tosco. É verdade. Eu esperava nessa cena que pelo menos eles fizessem alguma coisa, uma referência ao jogo. Mas podia ter um boneco bem tosco da década de 90 que parecesse assim muito de leve o Bowser. Eles até fazem, tipo... O jogo que fazia sucesso nessa época do Mario era o Super Mario World, ainda um dos mais populares. E eles até se dão o trabalho de, no ápice do filme, assim, no terceiro ato, eles acabam jogando o Rei Koopa num... como é que eu vou dizer? Num tonel suspenso que meio que remete à cabeça de palhaço com uma hélice embaixo que o Bowser usa no Mario World. Daí, tipo, não é 1 pra 1, porque nada nesse filme mas pelo menos é o espírito da coisa. O Bowser fica ali jogando um lança-chamas em todo mundo e tu fica, ok. Eles podiam meio que fazer um bonecão tosco pra quando ele evolui por um plano rápido, pelo menos lembrar, e nem isso, sabe? Eles não se dão nem trabalho. A forma com que eles fazem referência às coisas do jogo é meio tosca, tipo... Totalmente. Eu fiquei o filme esperando também pra ver uma coisa óbvia, se eles iam entrar pelo cano, literalmente, no caso, e sair por um cano. Que é uma coisa que o Mario faz toda hora, ele vai pra outros cenários, quando ele, às vezes, vai pelo cano e tal. E tem uma cena de perseguição em um cano, que eu acho que aí eles tentaram, talvez, que eles pegam isso. Todas as mulheres que estão presas pelo Koopa pegam um colchão e saem alagunes deslizando pelo cano. E os Goombas atrás pegam também um colchão e saem deslizando atrás. E por quê? E por que esse cano gigante existe? Não sei. Para tentar fazer uma referência ao filme, né? Não tem mesmo. E que nem o Goonies é muita gente berrando o tempo inteiro nesse filme. E também como o Goonies, vendo hoje em dia, é muito irritante. Pior que no Goonies tem muita gente gritando muito tempo. Né? É desgastante de ver como um adulto. É apesar de que os momentos de aventura do Goonies pelo menos funcionam. O Mario não tem um momento que funcione. O que eu ia falar? Bom, toda a cena da polícia. A máquina de de-evolução também é totalmente bizonha. O efeito que eles fazem da cabeça das pessoas girarem e virarem... Vocês se espicham com efeitos digitais da década de 90 muito toscos, mas que me tem um clima de nostalgia agora. E daí eles viram aqueles dinossaurinhos de cabeça pequena que eu fico... Por quê? Por que isso é um Goomba? E daí o Luigi faz eles dançarem. Essa pra mim é a minha cena... Eu ia citar como uma das cenas favoritas. De tão absurda que é. Não tem nada a ver com nada, mas são dinossauros gigantes dançando no elevador, então... Bom, assim... Depois, a certa altura, o Mario fez a série New Super Mario Bros. Nos jogos. E, eventualmente, tem momentos que a música, de repente, tem uns uá, uá, no meio da música solto, assim. Tá, uá. E toda vez que tem um uá, todos os inimigos da fase param, viram pra tela e fazem um passinho de dança. Então dá pra dizer assim, ó, que pelo menos alguma coisa do espírito desse filme eles captaram de alguma maneira. Tu falou da música, eu lembrei agora, cara, a abertura desse filme tem a música original do jogo, e é uma enganação. Eu me senti enganado. Porque ela te faz esperar mais ainda o Mario do videogame, e tipo, não é nada disso. E não conecta com nada, né? É aquela música naquele momento,
E depois ele tem uma trilha orquestral super genérica que nem faz referência a nada do Mario nunca. Uhum. Tipo, eu ficava esperando, vai ter algum momento que vai ter, sei lá, uma versão lenta e dramática da música do Mario, que vai ter provavelmente no filme novo agora, certamente. Mas nem isso, sabe? Nada, absolutamente nada. É muito esquisito. Podia, por exemplo, em cena de ação, que tem um monte, botar alguma versão da música quando ele pega a estrela, sabe? E... Sim. Como é que tu faz um filme do Mario no qual ele não fica Super Mario? Pois é. Como é que tu faz um filme do Mario que ele não solta bolas de fogo? Que é uma... É o power-up mais famoso do Mario, talvez. E é um filme do Super Mario onde o Mario é mais coadjuvante do que protagonista. Como é que tu faz um filme do Mario no qual ele não entra debaixo d'água e tu não vê a música... Pô, meu! O que você tá fazendo? Não tem uma tartaruga nesse filme. É verdade. O que mais tu vê no jogo do Mario? Tartarugas. São tartarugas que voam, tartarugas que andam, tartarugas que lutam sumô, tem todos os tipos de tartaruga. No filme, 0 tartarugas. Dinossauros. Por quê? Não sei. É verdade. Eu tenho uma lista de reclamações desse filme. Eu não... Ao mesmo tempo, eu me divirto vendo. Mas daí ele teria que pegar o casco da tartaruga e jogar em alguém. Sim! E daí tem... Porque é isso que ele faz no jogo. E eu tenho que falar do meu momento favorito, que é a Bob-omb do Chekhov. Que é, pra quem não sabe, Chekhov's Gun é um recurso cinematográfico que tu mostra um elemento pro espectador e faz uma cena pra criar tensão, na qual aquele elemento tu sabe que tá presente na cena e que a qualquer momento pode entrar em jogo. E tu fica naquele suspense quando isso vai acontecer. E nesse filme tem um momento que o Mario pega um Bob-omb, que é uma bombinha literalmente desse tamanho. Muito tosca, não parece o Bob-omb do jogo, inclusive. Eles tinham, que é um dos melhores designs que eu já vi na minha vida. Que é uma bomba com um negócio de corda nas costas. Daí o Mario dá a corda na bomba e tu pensa, agora vai ser do caralho. Todo mundo na volta diz, meu Deus, ele tem um Bob-omb, e sai correndo. E fica, ok, isso vai ser genial, vai ser muito bom. E daí ele larga a bomba no chão, a bomba sai caminhando toda tosca e cai no buraco. E eu fiquei maravilhoso. E daí, de tempo em tempo, as cenas de ação acontecem, um monte de coisa deslocada acontece e corta pra bomba caminhando na rua. Daí o filme continua, corta pra bomba fazendo outra coisa. Sim. Isso ela caminha por toda a rua. Cara, ela só pela parede. Isso é cinema. Sim. Isso é puro cinema. E daí, eventualmente, a bomba acha o seu caminho pra debaixo do Bowser e explode. E daí a explosão mais sem graça do mundo. O Bowser só sai pra cima. Sim. E, tipo, é o resumo perfeito do filme. Mas o nome da bomba é bom. Bobom. É do jogo, né? Sim. Mas enfim, alguém mais tem algum comentário a fazer sobre Mario Brothers, o filme? Que eu acho que a gente tá... O Leonardo já não fala nada há 20 horas. Eu vou dizer que pra mim tá difícil hoje. Tá difícil. Eu não consegui me conectar com esse filme. Pois é, cara. É que o filme é muito ruim. E o novo single do Roxette, Nossa, o que tu achou? Cara, eu vou dizer que eu não conheço... Praticamente não conheço o Roxette, mas eu gostei das músicas que apareceram. Eu não conheço pouquíssimo Nunca ouviu Joyride? Não conheço nada. Eu adoro Roxette. How do you do? Do you do? Do you do? Think The things that you do. Muito bom. Tu deve ter... Acho que esse eu conheço. It must have been Devo conhecer sem saber. But it's over now. Tá. Óbvio. Um monte de clássicos, meu. Roxette é genial. Eu vou ouvir depois da nossa gravação. Alexandre, alguma Mas eu não consideração prestei... Cara, eu não prestei muita atenção na música, cara, porque acabou o filme. Eu tirei o mais rápido possível. E a música só toca no final. Mas é uma música, tipo, não é... Não foi sucesso deles, pelo menos eu não lembrava. Eu não conheci. Fiquei, ok. Pelo menos o começo ali que eu vi. É Roxette, não é ruim. Gostei da música. Mas não... Também não é nenhuma que eu lembrasse muito. Mas alguma consideração final fora Roxette? Não, cara, eu acho que é isso, cara. Eu não lembrava muito do filme. Eu lembrava que eu não tinha gostado mesmo. E justamente por esse motivo que eu falei, que não tinha nada a ver com o jogo. Eu tinha me decepcionado. E, na verdade, eu até esperava que ele fosse, sei lá, que ele fosse mais carismático, pelo menos, sabe? Eu queria que a gente tivesse um momento de, vamos reavaliar esse filme e descobrimos um tesouro secreto. Eu fiz força pra que isso acontecesse e não aconteceu.
Bah, pra mim foi um martírio do começo ao fim. Esse filme. É meio que uma bagunça, assim, e dá pra ver que faltou ali. Sei lá, Carinho, em primeiro lugar. o set. Exato. O set não foi bom pela pesquisa, mas transparece em tela também. Então, Tu percebe de alguma forma, É. né? Isso, Sei lá, uma vontade dos atores. e tem uma história a que eu dificuldade. ouvi, eu não sei se é verdade, eu não sei se eu posso contar como curiosidade ou qualquer coisa assim, mas que tem várias coisas nesse filme que são reaproveitadas. Até as botas do Mario são reaproveitadas de outro filme, na verdade. Bah, E não sei se vocês já viram aquele filme A Outra Face, sim. com sim. Nicolas Cage e John Travolta. Lá tem uma prisão no qual as pessoas usam botas super pesadas e quando tem algum tumulto, alguma coisa, eles ligam um imã gigante no chão que gruda todo mundo no chão. Sim. As botas que eles usam nesse filme são as botas do Mario também. São as mesmas? São as mesmas botas. Só repintadas, de outra Senhora. maneira. Pá. Ah, legal. Alguém em legal. Hollywood tinha aquele monte de botas e então, tá em Sim, vários alguém, filmes. Alguém vai ter isso, né? É muito estranho. Bah. Mas essa é a minha consideração final. Então, cenas favoritas. Leonardo, eu quero começar por ti. Já que você tá super empolgado com esse filme, nos conta a tua cena favorita. Narra ela como um jogo de futebol. Eu gosto da cena do interrogatório, quando o Dennis Hopper aparece como um falso advogado. A cena ele que vai me tirou do interrogar filme. o Mario. Eu gosto dessa cena. Porque eu concordo contigo ali, o Dennis Hopper sendo full mode Dennis Hopper, assim. Sim. Ou Hopper, sei lá. Sei lá, essa eu vou elencar mais uma, embora seja difícil. Vamos deixar por essa aí mesmo. Eu tenho uma menção honrosa pra Daisy guerrilheira no final do filme. Não, Não tem que uma seja cena uma grande que o cena, mas que o figurino dela é desculpa, muito que o- bom. Tem uma cena que o como é que é o cara que tem a gaita de boca? O Toad. O Toad. Quando ele já tá transformado, Eles transformam ele num Ele Goomba, a leva- gente não falou isso, eu acho. ele leva alguma coisa pra Daisy no quarto dela, comida, eu acho. Esse é o momento sim. tocante. Que ele leva uma que é? carne crua e ela diz, eu sou vegetariana. E daí a cena acontece, se desenvolve, a Fiona Shaw chega, é mordida pelo Yoshi, a Daisy foge, esbarra com o Toad no corredor e ele tá com um prato de legumes cozidos a vapor. Fervidos, cozidos, E tu pra pensa, ela. cara, que fofo, vai ter um payoff isso. Não, ela empurra ele pro lado e sai correndo. Tipo, pobre Toad. Sim, e o Yoshi fica com vontade de comer carne crua antes, né? É verdade. Essa cena é muito marcante. O Yoshi é esfaqueado nesse filme. Isso também é tocante. Eu também chocante. fiquei. Achei violento, De cara. Desnecessariamente violento. Depois a Daisy arranca a faca dele e tu fica, caralho, por quê? Mas é um filme muito constrangedor. Tipo, me lembrando agora das cenas e, meu Deus. Eles deviam ter feito uma continuação, eu concordo. Pois Sim, essa sim. cena do final, ela acaba ficando mais marcante, porque depois de um tempo tu sabe a história do filme. Sim. E é irônico pensar que eles imaginavam que teria uma continuação, sabe? Vai, imagina. E tu, Alexandre, qual a tua cena favorita do filme? Como é que é o nome deles? Os Gumbas? Os Goombas dançando? No Os elevador? Gumbas dançando no elevador. O Luigi fazendo eles dançarem, porque todo mundo gosta de dançar. É a coisa mais tosca. Não sei se aquilo parece é genial. Duas coisas. Parece que o Bob Hoskins e o John Leguizamo se bebedavam o dia todo pra conseguir atravessar o dia de trabalho nesse filme, porque eles viam que ia ser um fracasso retumbante, assim. E eu não me lembrava, mas o Bob Hoskins já é falecido. Sim. Não faz muito tempo, mas ele... 2014. 2014, né? Eu lembro no dia eu assisti uma cilada pra Roger Rabbit, pra lembrar dele. E eu vou ter que citar minhas duas cenas favoritas. É quando eles estão consertando o encanamento na escavação lá. Subterrâneos. Que ali... sim. O filme chega pra mim próximo de... Ok, tem algo aqui. É o mais próximo que o filme chega. E depois o Bob-omb dando voltas até chegar no Koopa.
que pra mim funciona, pelo menos a trajetória do Ball Bomb ali, é divertido. Se eles tivessem feito o design certo da bomba... E detalhe, depois a bomba sobe, tá de cabeça pra baixo, e aparece um plano dela através de uma grade de esgoto, e a gente vê que embaixo dos pezinhos da bomba tá escrito Reebok. Não sei se vocês se ligaram nisso. Por quê? Não sei. Não vi. É muito Mas depois tosco. eu acho que aparece mais claramente isso. Sim. É muito tosco. Nossa. Mas fora isso, eu gosto daquela cena, e a explosão é bem decepcionante, mas o setup é legal. E qual a atuação favorita de vocês? Dennis Hopper. Dennis Hopper. Dennis Hopper. Também, Unanimidade. Ele é muito entretenimento o tempo inteiro. Quando ele tá falando da lama, eu adoro lama. É uma coisa simultaneamente suja e limpa. Eu assisto o Dennis Hopper lendo os ingredientes de cereal tranquilamente. O cara consegue trazer isso numa intensidade dramática pra isso. Parece tudo, ele consegue fazer tudo parecer meio diabólico. E pra finalização, quais os filmes parecidos vocês dariam pro Super Mario Brothers? Eu já falei. Eu e o Alexandre pulamos nesse penhasco junto com o Vingador do Futuro. Vingador do Futuro. O design do mundo é muito parecido. Também é uma cidade meio subterrânea, com um monte de carro, meio cyberpunk, meio desolada e destruída. Uma galera alternativa louca. Só que é muito mais coerente e tem uma proposta muito mais firme ou mais estabelecida do que esse filme. E é um baita filme. Se tu não viu o Vingador do Futuro, vai ver que vale a pena. Leonardo, tá contigo, a tocha. A sugestão que eu daria, depois de assistir esse filme, seria um filme que também é baseado num videogame. É um filme que também toma algumas liberdades com material original. Muitas delas que, na minha opinião, não funcionam. Mas acaba sendo, enfim, um ato criativo. Um ato de mudar, assim, King of que a gente Fighters. conhece do videogame, que é um filme de 2009 chamado Street Fighter, A Lenda de Chun-Li. Meu Deus. Um dos filmes favoritos do Leonardo Wittmann. Sim, que acho que é um filme que a gente tem que em algum momento falar sobre esse filme no podcast. É um filme tenebroso, mas eu me disponho a fazer. Esse nós três vimos juntos, aliás, eu lembro disso. Neja, out! Esse filme... Esse é a minha recomendação. E que nota Essa vocês... é a minha recomendação. E que nota vocês dariam para Super Mario Brothers, o filme? Eu tô com a minha nota, assim, entalada na garganta desde o começo do episódio. E eu Deus. Assim, a nota só veio pra mim no começo do episódio e vai ser um momento histórico, vai ser a nota mais baixa que eu vou dar pra um filme que a gente fez aqui, eu acho. 9. 3.5. Nossa, tu deu uma nota muito alta, cara. 3.5? Sim, cara. Não, pô. Eu tava pensando na minha nota e, cara, eu não vou dar... Eu fiquei pensando... Sim, porque eu não posso dar uma nota menor do que eu dei pra United Passions, porque pra mim United Passions é pior que esse filme. Então eu vou dar nota 2 pra esse filme. Eu acho que eu dei menos. Eu acho que eu dei menos pro United Passions. Eu devo ter dado 1 ou alguma coisa assim. O Alexandre, pelo menos, tenta manter uma coerência maior do que eu inclusive, esqueço que nota eu dei pros filmes, então o meu ranking não faz o menor sentido. Eu dou pra esse filme uma nota 5. Nossa, Rafael, o filme ganhou o Oscar praticamente, né? Nota 5 é bem abaixo da média, né? Vamos ser sinceros. Sim, mas pra esse filme é um Oscar. Não sei, tem coisas divertidas, esporádicas. Como eu falei, é uma porcaria. Eu me diverti vendo. Sim. Até que sim. Não, tudo bem. Do jeito que o filme queria, talvez não a maior parte do tempo. Mas isso não se controla também. Mas não é Então, sem valor, Como eu lembro das notas, eu sei que o Rafael prefere Super Mario Brothers do que o Fantasma. E é onde eu causei a discórdia isso aqui. É fato. Isso é muito fato. Eu vejo o Super Mario Brothers 5 vezes antes de ver o Fantasma de novo. Tá louco, Rafa. Tá louco. Não. Fantasma é um filme gentil, pelo menos. Um filme que tu assiste e sai bem. Ele tem uma princesa guerrilheira de outra dimensão? Mas ele também não tem dois encanadores, né? e não tem um cara com penteados de um Tiranossauro Rex. Ele tem um cara com uma língua de lagarto que cresce. Ele tem piratas de uma irmandade ancestral. Pois é, chato. Que vivem numa ilha. Chato, né? Ele tem uma piada de estar fazendo frio numa cela
e alguém fala, e essas pessoas não se importam com o frio, eles têm sangue frio, e todo mundo se vira e diz, sim, eles têm. É verdade. Bom, a gente tá chegando no final do episódio, então. Você pode nos seguir nas redes sociais. Calma. A gente chegou ao final desse episódio, sim, isso é verdade, beleza, o Leonardo tem razão. Na semana que vem, a gente vai estar voltando na sexta-feira, com a retomada da corrente do mal, corrente do bem, corrente do amor, corrente da atenção, corrente, eu não sei, a corrente. Tá virando a corrente o nome do bloco, da feature, não sei. Mas que a gente resolveu mudar um pouco as regras, ao invés de voltar eu escolhendo o primeiro filme de novo, porque isso é chato. E o que a gente não gosta é ser chato, apesar que a gente não consegue se livrar, enfim, não vem ao caso. A gente resolveu me jogar para o último lugar agora. E quem vai abrir vai ser o nosso amigo, que infelizmente não tá aqui entre nós hoje, mas vai estar na semana que vem, eu espero. Vaguinha, pistolinha. Wagner Nascimento vai escolher seu filme à perfeição, ele nos falou, já nos comunicou. Então eu vou tomar a liberdade de falar pelo Vaga aqui no podcast. Pelo Vaga. Espero que ele não nos deteste por isso. A Perfeição é um filme de 2019 no Netflix. É um filme muito interessante, esquisito e desconfortável, de maneiras interessantes. Ele conectou esse filme com o Jogos Mortais, e dentro do episódio ele vai explicar mais a fundo o porquê. E daí, agora nós vamos ter uma sequência de mais 5 episódios, pelo menos, de filmes conectados um com o outro, partindo de A Perfeição. E a próxima pessoa a escolher, depois do Wagner, vai ser o Alexandre. Então o Alexandre já começa a pensar no seu filme. Beleza. E até lá você pode nos seguir nas mídias sociais, em @Leonardo, qual é o endereço? No Instagram é Eu Quero Ver o Filme. E no YouTube? Eu Quero Ver o Filme. E você pode nos mandar um e-mail para? Eu Quero Ver o Filme @gmail.com. E aonde você pode encontrar nosso podcast? Em todos os lugares onde podcasts são encontrados. Se não estiver lá, fala com a gente que a gente vai dar um jeito de colocar. E até daqui a 2 semanas, alguém quer deixar uma mensagem de esperança ou compaixão para essas pessoas? Esperança ou compaixão? Gostaria que o Rafael tivesse tido compaixão com a gente, não termos obrigado a assistir esse filme. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Confiem no fungo! Tchau, pessoal. It's me, Mario!